Coletiva de imprensa com o técnico Kleber Gaúcho. Vamos então começar com a pergunta do jornalista Vitor Prates, da Rádio Piracicaba. Kleber, boa tarde. Jogo importantíssimo amanhã, terceiro jogo na Copa Paulista. O Rio Claro vem de 2 derrotas, né? 2 jogos aí perderam na competição. Com certeza vão vir para Piracicaba querer tirar pontos do 15. Acho que todo mundo quer saber. Você pretende fazer alterações nesse time para amanhã ou deve manter a mesma escalação que você vem mantendo, já que no último jogo você fez apenas uma, né? Tirou o Rubens Carvalho e colocou o Enzo. Boa tarde. Em relação ao adversário, né, que a gente sabe aí que na tabela de classificação não tem conseguido até então somar pontos, mas eu particularmente estive nos 2 jogos do Rio Claro, né, até o jogo de estreia deles contra o São Bento, eles tiveram até maior domínio do que São Bento, porém São Bento conseguiu rapidamente fazer 2 gols de bola parada e depois acabou tendo o terceiro gol numa bola parada também, e o quarto foi consequência de uma situação de segundo tempo, enfim, onde já a equipe do Rio Claro estava com um jogador a menos. Também acompanhei o jogo do Rio Claro lá contra o Desportivo Brasil e sei e vi, né, que é uma equipe difícil de ser batida. Não é pela sua condição na tabela hoje que é uma equipe que está aí na competição apenas para participar, não. Estão com certeza com o intuito de buscar algo mais, até porque eles estão tentando fazer em campo algo que consigam chegar nessa situação de disputar mais em cima a classificação. Até o momento não conseguiram. E esse é um jogo perigoso, nós já salientamos para os nossos atletas, esse é um jogo que a equipe adversária não tem nada a perder, porque já está na última colocação do nosso grupo. Então passa a ser um jogo difícil, perigoso e que a gente tem que estar atento. Em relação à equipe, na nossa equipe, logicamente que eu não vou passar escalação nenhuma, não vou dizer aquilo que vai haver de troca ou se vai haver troca, né? Tem mais essa, mas para o nosso torcedor, né, principalmente saber, nós estamos bem preparados para esse jogo, confiantes, respeitando a equipe do Rio Claro, sabendo das dificuldades que nós vamos encontrar, mas principalmente vivendo esse bom momento da nossa equipe, né? Onde que a gente vai tentar aí mais uma vez fazer um bom jogo, buscar a vitória frente ao nosso torcedor para seguir na luta pela classificação. Kleber, agora a pergunta do Gustavo Tomazelli, da Rádio Vida Nova FM. Como que você vê a evolução da equipe após os 2 primeiros jogos na competição? Nós estamos gostando daquilo que nós estamos vendo no dia a dia de trabalho, né? Desde aqui, quando nós chegamos, é nítido a evolução da nossa equipe. Os conceitos em relação àquilo que a gente pretende do nosso jogo estão cada vez mais nítidos e aparecendo, as movimentações, enfim. Com o tempo, logicamente, vai se criando também uma situação de entrosamento maior e isso a gente consegue perceber claramente, né, porque estamos aqui no dia a dia. Então a evolução ela é progressiva, ela está sendo constante e dentro disso tem nos deixado satisfeito, a gente sabendo logicamente que uma hora ou outra a gente alterna algum atleta, enfim, né, mas isso não está fazendo a diferença em relação a gente ter a perda de alguma situação do jogo. Muito pelo contrário, né? Alguns atletas, em relação às suas características individuais, né, acrescentam também uma maneira nova da gente poder se portar dentro de campo, e isso também é muito gratificante. Agora a pergunta do Mário Luiz, da Rádio Educadora, Kleber, com relação ao desperdício de oportunidades de gol na última partida, apesar da vitória de 2-0, se foi feito um trabalho nessa semana com relação às finalizações? Na realidade, esse trabalho de finalização a gente faz desde o começo, né? É lógico que fica mais aflorado quando se tem bastante chances e essas chances são desperdiçadas, como foi o que aconteceu, infelizmente, contra o São Bento, pelo desperdício, né? É bom quando se cria, é legal, a gente vê que consegue chegar no último terço
ofensivo com desenvoltura, mas o principal também é concluir bem. E logicamente que a gente aumentou um pouco esse trabalho nessa semana de finalizações para que a gente possa, com o passar dos jogos aí, estar melhorando. A gente tem um problema também em relação a isso, né, cara? Porque quando você se trabalha muito a situação de finalização, exige-se muita potência. E a gente tem que cuidar a situação de risco de lesão, enfim, é todo um monitoramento, né, em cima disso por parte, principalmente do nosso preparador físico, do Léo Tabá, em relação à carga de trabalho, né, volume, para que a gente consiga melhorar e essa melhora também não trazer risco de lesão para nenhum atleta, mas com certeza nós estamos atentos a isso e procurando sempre que possível executar esses trabalhos, esse tipo de fundamento, né, que é a finalização, que é super importante no futebol. Agora a pergunta do Luiz Tarantini, Kleber, da Rádio Difusora, o início que deixou os torcedores entusiasmados, qual foi a conversa com o grupo para manter esse alto nível do futebol apresentado até agora? É exatamente em cima disso que a gente iniciou a semana e alerta no dia a dia aqui, em relação até a manter a ter os pés no chão em relação a essa euforia. Sabemos que é recém um início de competição, né? Entendemos que a equipe se portou bem, né? Produziu um futebol que a gente aprovou, gostou, mas é disso aí para mais. E principalmente ter o cuidado com o adversário, né? Pela sua situação na competição. É um adversário que está mordido, ferido, e esses são os piores adversários que se tem. Então, dentro disso que a gente trabalhou bastante essa semana, principalmente para mentalizar os atletas em relação ao quão complicado talvez vai ser esse jogo, né? E o quanto que a gente vai ter que se doar, se aplicar para que a gente consiga chegar ao resultado positivo. Kleber, o 15 vem de uma sequência de 3 vitórias contra o Rio Claro nos últimos encontros das duas equipes, sendo 2 na Copa do ano passado e uma na A2. De que forma que esses resultados positivos eles podem servir como um incentivo para manter essa sequência e embalar mais uma vitória contra o mesmo adversário? Na realidade eu vou te falar o que eu falei a respeito do próprio adversário de São Bento na rodada anterior. São outros grupos, né? Com certeza a grande maioria dos atletas nem sabe desses dados, né? Porque alguns se atentam a isso, outros não. Mas o importante é que o 15 tem uma sequência positiva em relação ao nosso próximo adversário. A gente espera que a gente possa continuar, né, com esse dado positivo, fazendo um bom jogo, né, buscando a vitória desde o início, tentando propor o nosso jogo aqui dentro do Barão, né, frente ao nosso torcedor. E logicamente que a gente sabe que a imprensa, torcedor, né, principalmente, mais a imprensa ainda gosta bastante de trabalhar com os dados, né, com esse tipo de dados, e isso é bacana, é importante, mas o principal nosso é o momento, e o nosso momento é dentro de tudo isso que eu falei anteriormente, né, em relação a gente estar concentrado com o jogo, preparado para o jogo, né, sabendo que vamos encontrar um adversário difícil. Novamente estou falando nisso porque realmente eu entendo que é assim, pelas circunstâncias que envolvem o jogo e a pontuação das duas equipes. Então, nós estamos preparados e concentrados para esse tipo de situação. E esperamos que, em relação a esses dados, a gente possa manter esse favoritismo. Kleber, agora a pergunta do Marcelo Sá e do Bruno, ambos da Rádio Jovem Pan News, com relação à situação do Enzo, né, que entrou no lugar do Rubens Carvalho. Uma avaliação sua sobre ele e se ele continua, se ele merece uma sequência na equipe. Aqui a gente fala que todo atleta que entra e acaba indo bem no jogo, ele no mínimo merece uma nova oportunidade de poder começar o jogo, poder novamente entrar numa partida, né? Então, entrou, foi bem, ele se credencia a ter uma nova oportunidade. Seja iniciando o jogo, seja entrando no decorrer da partida, né? E isso, com certeza, todos vão ver aí às 19h20 amanhã, né? Basicamente quando sair a escalação. Mas todos os atletas, independente de quem quer que seja, está pronto, né? E a gente gosta da evolução desses meninos, porque tem demonstrado uma condição boa,
não só o Enzo, né? A gente viu lá, o JP entrou muito bem também no intervalo do jogo, né? O Mick entrou, deu resultado. O Colombo entrou e nos ajudou pra caramba na linha defensiva lá, naquele momento que nós precisávamos de um jogador mais de força ali pelo lado esquerdo. O Lazzarini entrou muito bem com movimentação, muito dinâmica, muito agudo. Então a gente fica satisfeito que não é um atleta. Lógico que o Enzo teve a oportunidade de iniciar a partida, né, por conta da situação do Rubens, né, mas o Rubens ele não saiu da equipe não foi por condição técnica, né, ele saiu por uma condição de saúde. Então geralmente quando a situação é assim, você volta com o atleta, né, e sabendo que o atleta que jogou, né, no caso o Enzo, ele se credenciou uma próxima oportunidade. Né? Geralmente a gente pensa dessa maneira, é assim que a gente tenta ser né, o mais coerente possível em relação a isso, né? Exigir uma situação de justiça em relação à nossa análise, mas logicamente que o que ele quer saber é se o Enzo vai iniciar o jogo, né? Logicamente que a gente já está tratando disso com bastante seriedade, né? A seriedade que necessita em relação a esse jogo, e esperamos que quem quer que seja que inicie o jogo que possa realizar bem, e o outro, né, que se entrar no decorrer da partida, se tiver a oportunidade, que possa também fazer por merecer, dar continuidade a essa disputa aí que é sadia. Kleber, tem o jogo de amanhã, né, contra o Rio Claro, e na próxima quarta contra o Desportivo Brasil. São 6 pontos que vão ser jogados em casa, e o Desportivo Brasil hoje, teoricamente, é o líder do grupo, né? Dependendo do que acontecer no final de semana, podemos ter aí encontro de líderes, líder e vice-líder, né? Dependendo do que acontecer amanhã também na partida, com certeza vamos ter um resultado positivo amanhã. São 2 jogos que podem definir aí um caminho do 15 nessa primeira fase. Com certeza, né? A gente sempre pensa no próximo jogo, e o próximo é o Rio Claro. Logicamente que a tua pergunta já é em cima do jogo de quarta-feira em relação à liderança até hoje do Desportivo Brasil. E se nós pensarmos, o Desportivo tem um certo favoritismo porque joga em casa novamente essa rodada, né? A terceira rodada contra o Lemense, se não me falha a memória, né? Então tem um favoritismo em relação a essa situação. E isso por si só já faz com que o Desportivo, se conseguir fazer com que esse favoritismo se traduza dentro do campo e consiga vitória, eles já vão a 9 pontos. Né? E isso por si só já é uma pressão a mais para a gente aqui, para que a gente também busque o nosso resultado frente ao Rio Claro, né? Para que não deixe a equipe que hoje é líder desgarrar muito em relação à nossa condição. A gente entende que também, por se tratar dos 2 jogos em casa, a gente tem que buscar fazer com que o nosso caminho seja um pouco menos árduo, né? E o árduo que eu digo é em relação à pontuação, para que a gente busque essas 2 vitórias, né, frente ao nosso torcedor, e assim tenha o caminho um pouco mais leve, né? Não tão sacrificante em relação à pontuação. Mas hoje a gente pensa apenas em Rio Claro, né? Respira, se alimenta, né? Vai dormir pensando no Rio Claro, porque sabemos da importância desse jogo e o quanto a gente pode ter uma condição boa conseguindo chegar nessa vitória. Falando em números, amanhã se completa 90 jogos à frente do 15, já foi campeão inclusive da competição. Queria que você falasse desses números aí. Para mim é uma marca super importante, né? Porque eu adotei o 15 desde que aqui estou, em 1995, quando cheguei aqui, e como eu falei anteriormente, sempre fui muito bem recebido pelo torcedor, né? A gente anda aí pela cidade, tem o carinho, tem o apoio, independente das situações, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas ninguém, mesmo os que não gostam, não distratam, né? E cada um, né, tem direito à sua avaliação, mas sempre existiu muito respeito, né, com todo o torcedor, né, de ambas as partes. E isso é muito bacana, é muito salutar, e por conta disso, por conta de toda essa aproximação, né, entre ambas as partes, esse número é muito bacana, muito legal chegar num número tão expressivo assim, numa camiseta tão tradicional, tão forte, né, de um clube que é o 15 de Piracicaba.
A gente agradece então ao Kleber Gaúcho pela entrevista coletiva, lembrando 15 e Rio Claro nesta sexta-feira a partir das 8 da noite no Barão da Serra Negra.